Vamos ao segundo vídeo da nossa aula 3. No último vídeo nós paramos olhando a demonstração dessa proposição, que afirma que se A é um corpo, então A é um domínio de integridade. Nesse vídeo começamos com a observação de que a recíproca dessa proposição não é verdadeira. Por quê? Por que não é verdadeira? Bem, não é verdadeira porque existem anéis que são domínios de integridade e não são corpos. Então basta que a gente procure um exemplo para comprovar isso. Bem, aí vamos começar a dar alguns exemplos clássicos de anéis, para que a gente possa trabalhar a teoria daqui para frente. Então, um anel clássico é o anel Z raiz de P. O que é Z raiz de P? É o conjunto formado pelos elementos da forma A mais B raiz de P, tal que A e B são números inteiros e o P é primo. Sobre esse conjunto a gente pode definir as operações de adição e multiplicação dessa forma. A adição basta você somar o primeiro termo com o primeiro, ou seja, A mais C aqui, e somar B raiz de P com D raiz de P, colocando raiz de P em evidência, você tem essa parte. A multiplicação você distribui naturalmente, você multiplica o A vezes o C, depois você multiplica o A vezes D raiz de P, então você tem AD raiz de P, você multiplica o B raiz de P vezes o C e você tem BC raiz de P, e multiplicando B raiz de P vezes D raiz de P, você tem BDP, porque raiz de P vezes raiz de P vai dar P. Bem, verifica-se com uma certa facilidade, basta confirmar as propriedades que definem anel, que você está diante de um anel comutativo e com unidade, chamado anel Z adjunção de raiz de P. Exatamente porque é formado pelos inteiros, porque se você pegar B igual a zero, você tem todos os inteiros, mais os múltiplos de raiz de P. Então é chamado de anel adjunção raiz de P, Z adjunção raiz de P. Vamos recordar a congruência módulo M, porque vai ser bastante útil para que a gente observe exemplos de anéis. Então, vocês devem ter estudado congruência módulo M na disciplina Teoria dos Números. Para M maior ou igual que 2 inteiro, definimos a congruência AB módulo M, A congruente AB módulo M, no caso em que B divide a diferença entre A e B. Ou seja, quando a gente consegue escrever A menos B como um múltiplo de M. A congruência módulo M é uma relação de equivalência, pois satisfaz as seguintes propriedades: a propriedade reflexiva, simétrica e a propriedade transitiva. Claro, a reflexiva diz que A é congruente a A. Sim, A é congruente a A porque M divide A menos A, que seria zero. M divide zero. Simétrica. A simétrica diz que se A é congruente a B, então B é congruente a A. Porque se o M divide A menos B, ele também divide B menos A. Agora, a transitividade afirma que se A for congruente a B e B for congruente a C, então A é congruente a C. Isso é verdade porque se M dividir A menos B e dividir também B menos C, então ele vai dividir também A menos C, ok? Então é a maneira de mostrar que essa congruência ela é uma relação de equivalência, ou seja, ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. A demonstração encontra-se em vários textos de álgebra, não é difícil de você encontrar nos textos de álgebra e teoria dos números. Bem, em Z, com a relação de equivalência congruência módulo M, chamamos de classe de equivalência de um elemento A, de Z, ao conjunto A barra formado pelos inteiros B, tais que esses inteiros B sejam congruentes ao elemento A módulo M. Note que se você tem um elemento que está numa classe do elemento A, o elemento B na classe do elemento A, por meio dessa congruência, então B é congruente a A módulo M, ou seja, isso significa que M divide B menos A. Ora, mas se M divide B menos A, então eu escrevo B menos A como sendo um produto de M, ou seja, como sendo K vezes M. Somando A dos dois lados dessa igualdade, então eu tenho que B se escreve como A mais KM. Isso nos dá então uma maneira de como escrever as classes, como escrever todos os elementos das classes
a barra para um dado elemento A. Portanto, a barra se escreve como A mais Km com K pertencendo a Z. Isto é, a barra é o conjunto dos múltiplos de M somados com o elemento A. Então, a barra pode ser escrito dessa maneira, né? A mais MZ, onde Z indica aqui a variação dos elementos nos inteiros. Bem, vamos aos exemplos, né, para ficar claro. Por exemplo, em Z2 você só tem os elementos 0 e 1. Então, quais são os elementos da classe do 0 e quais são os elementos da classe do 1? Pelo observado aqui, os elementos da classe do 0 serão 0 mais 2 vezes Z. Né? O 2 é o M, o 0 é o elemento representante da classe, 2 vezes Z. Então, formam esses elementos aqui, né? Quando você pega Z igual a 0, você tem 0. Quando você pega o elemento em Z igual a 1, você tem 2. Quando você pega no Z aqui 2, você tem 0 mais 4, ou seja, você tem 4. Se você pegar no elemento de Z menos 1, então você vai ter 0 mais 2 vezes menos 1, então você tem o menos 2. Se você pegar menos 2, você tem 0 mais 2 vezes menos 2, você tem o menos 4. E assim você vai compondo esse conjunto, que é justamente o conjunto de todos os inteiros pares. Como é a classe do 1? A classe do 1 vai ser 1 mais 2Z, partindo dessa ideia aqui, né? Então, quando você pega Z igual a 0, você tem 1 mais 0, que é 1. Quando você pega Z igual a 1, você tem 1 mais 2, que é 3. Quando você pega Z igual a 2, você tem 1 mais 4, que é 5, e assim por diante. Quando você pega Z igual a menos 1, aí você tem 1 menos 2, que é menos 1. Então, menos 1 está nesse conjunto. Quando você pega menos 2, você tem 1 mais menos 4, ou seja, você tem menos 3. E assim você vai compondo esse conjunto, que é justamente o conjunto dos números ímpares. Então, em Z2, a classe do 0 barra é formada pelos números pares e a classe do 1 barra é formada pelos números ímpares. Bem, em Z3, o que é Z3? Z3 é formado pelas classes do 0, do 1 e do 2. A classe do 0 é formada pelo 0 mais 3Z. Então, quando você pega Z igual a 0, você tem 0. Quando você pega Z igual a 1, você tem 3. Quando você pega Z igual a 2, você tem 6. Quando você pega em Z o número menos 1, você tem o menos 3. Quando pega o menos 2, você tem o menos 6. E assim vai se formando esse conjunto, que é justamente o conjunto formado pelos múltiplos de 3. A classe do 1, 1 mais 3 vezes Z. Se você pega Z igual a 0, você tem 1. Se pega o Z igual a 1, você tem o 4. Se você pega Z igual a 2, você tem o 7. E se você pega Z igual a menos 1, você tem o menos 2. Se pega Z igual a menos 2, você tem o menos 5. E assim por diante, você vai formando esse conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto dos inteiros cuja divisão por 3 dá resto 1. Analogamente, esse daqui será o conjunto dos números inteiros cuja divisão por 3 dá resto 2. Ora, quando você divide por 3, só pode dar resto 0, resto 1 ou resto 2. Então, conclusão, essas classes aqui, elas são as classes de congruência módulo 3, ou seja, em outras palavras, é formada pelos restos da divisão por 3. 0 são os elementos, são os inteiros cuja divisão por 3 dá resto 0, ou seja, são os múltiplos de 3. A classe do 1 são os números inteiros cuja divisão por 3 dá resto 1. A classe do 2 são os números inteiros cuja divisão por 3 dá resto 2. É claro que não existe mais nenhuma classe, repito, porque a divisão por 3 só pode dar resto 0, 1 ou 2. O conjunto de todas as classes de equivalência módulo M é denotado assim, Zm, e é nada menos do que o conjunto das classes que começam desde o 0 até m-1, que são os restos possíveis da divisão por m. E terá exatamente m elementos, né? Aqui nós temos 3 elementos, aqui nós temos 2 elementos. A quantidade dos restos da divisão por m é sempre m elementos. A quantidade de restos de classes residuais é exatamente m, né? Pois bem, proposição. Vamos à nossa primeira proposição nesse vídeo.
Defina em ZM as seguintes operações. A mais M mais B barra vai ser A barra mais B barra. E A vezes B barra vai ser A barra vezes B barra. Então, ZM mais ponto é um anel comutativo e com unidade. Não é difícil de verificar, basta analisar todas as propriedades que definem um anel comutativo com unidade. Bem, vamos aos exemplos. Eu não vou me ater à adição. A adição claramente vai ser um grupo abeliano, fácil de verificar. A multiplicação é que de fato define se vai ser um anel com unidade, se vai ser comutativo. Então, coloquei aqui as tabelas só da multiplicação desses anéis. Então, por exemplo, a tabela de multiplicação do Z2 é essa aqui, né? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Estamos obedecendo essas definições, tá? A barra da soma é a soma das barras, a barra do produto é o produto das barras. Então, por exemplo, se você pensa em 0 barra vezes 0 barra, isso é a barra do 0 vezes a barra do 0, ou seja, vai ser 0 barra. Se você pensa em 1 barra vezes 0 barra, isso é a mesma coisa que a barra do 1 vezes 0, ou seja, é a barra do 0. Então, é essa a resposta. Olhando para o Z3, a mesma coisa, tá? O que vai ser, por exemplo, 2 barra vezes 2 barras, vai ser a barra do 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vai ser 4. Então, quando você pega a classe do 4, 4 quando dividido por 3 dá resto 1. Portanto, 2 barra vezes 2 barras dá 1 barra. Observe que nos dois casos nós temos corpos, porque todos os elementos não nulos têm inverso e nós estamos diante de dois anéis comutativos com unidade. O inverso do 1 é o 1 e o 0 não precisa ter inverso, né? O 0 não tem inverso, mas o inverso do 1 aqui é o próprio 1 e o inverso do 2 é o próprio 2. Então todo elemento não nulo tem inverso e é um anel comutativo com unidade, portanto é um corpo. Veja a multiplicação em Z4. Bem, já a multiplicação em Z4 você vai observar que nem todo mundo tem inverso, né? Olhe para o 2, veja que nenhum produto do 2 deu como resposta 1. E tem mais uma anomalia interessante. 2 vezes 2 dá 0, mesmo sem o 2 ser 0. Então, note também que 2 vezes 1 é igual a 2 vezes 3. Não vale a lei do cancelamento, né? Se você cortar o 2, você teria que 1 é igual a 3. Mas 1 é diferente de 3. Logo, olhando para essa tabela, a gente nota que Z4 não é um domínio de integridade. Portanto, também não é um corpo. É apenas um anel comutativo com unidade. Já o Z5, todas as linhas que você observar do produto do Z5, você vai notar que tem o número 1, né? A menos do 0, claro. Todo elemento não nulo vai ter o seu inverso. O inverso do 1 é o próprio 1. O inverso do 2 é o 3. Note que 2 vezes 3 dá 1. E o inverso do 3 é o 2, porque 3 vezes 2 dá 1. Agora o inverso do 4 é ele mesmo. 4 vezes 4 dá 1. Repetindo como se faz a conta, né? 4 vezes 4 daria 16. Mas na divisão de 16 por 5, o resto é 1. Portanto, 4 vezes 4, 1. No Z6, o Z6 tem uma problemática parecida com a do Z4. Note que no Z6, 2 vezes 3 dá 0. 2 vezes 3 dá 0. Portanto, não é um domínio de integridade. E note também que o 3 não tem nenhum inverso, né? O 3 não multiplicou ninguém para dar 1. O 2 também não tem nenhum inverso. Então, nem todos os elementos não nulos têm seu inverso. Portanto, não é corpo, né? Nem é domínio de integridade, é apenas um anel comutativo com unidade. Bem, aí vamos para essa nossa proposição. No próximo vídeo, a gente mostra a demonstração dessa proposição.